Boa tarde, meus irmãos. Que a boa mão do Pai esteja sendo com cada um de nós no dia de hoje. Meus irmãos, eu passei uns dias sem estar com vocês aqui em lives. O nosso missionário Rodrigo esteve nos ajudando e houve algumas reprises. Mas pela bondade do Senhor estamos de volta. Esperamos poder ser bênção para vocês no dia de hoje. Vamos falar com o Pai. Amado Senhor, que tua graça, melhor do que a vida, seja com cada um de nós nessa tarde, Pai. Que o Senhor, em misericórdia e em bondade, nos assista e nos ajude, ó Deus, a glorificar o teu nome. Quero te pedir pelo nosso tempo aqui agora, que o Senhor, em graça e em bondade, nos dirija aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer um estudo nessa tarde em cima de uma pergunta que chegou até mim. A pergunta é a seguinte: haverá salvação na tribulação? Então, na época da tribulação, pessoas serão salvas? Por que essa pergunta? Existem algumas escolas, algumas linhas de pensamento. Tem uma linha que acha que a igreja de Jesus Cristo passará pela tribulação. Então, essa linha que entende que a igreja passará pela tribulação não teria essa dificuldade. Mas existe uma outra linha que é a que eu defendo, a que eu creio, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E aí, então, os que defendem essa linha, eles têm realmente esse foco de interesse. Haverá salvação depois que a igreja for tirada? E como seria a salvação no período da tribulação? Aí eu quero fazer esse estudo nessa tarde. Então, eu tenho certeza que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tem várias passagens na Bíblia que me levam a perceber isso. Duas delas, só para ficar bem claras. Jesus disse que assim como foram nos dias de Noé. Então, como é que aconteceu? Noé primeiro entrou na arca. Depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Então, como é que os dias de Noé nos mostraram? Primeiro o salvo é preservado, primeiro o salvo é tirado, e então vem o juízo. Jesus repete dizendo que como foram nos dias de Sodoma ou nos dias de Ló. Como é que aconteceram ali nos dias de Sodoma, nos dias de Ló? Primeiro Ló foi retirado de Sodoma. E só depois que Ló foi retirado é que Sodoma sofreu juízo. Percebe como é que Jesus Cristo disse que seria a sua vinda? Da mesma maneira. Primeiro o salvo é preservado, primeiro o salvo é tirado, e então vem o juízo. Tem outras passagens na Bíblia, mas essas, por si só, já nos mostram aqui à primeira vista por que eu creio no arrebatamento antes da tribulação. Tem outras passagens, mas o nosso assunto hoje não é este. Nosso assunto é: haverá salvação na tribulação? Tem algumas pessoas que creem que não. Eu vou dar aqui para vocês a razão dessas pessoas e aí eu vou dizer por que eu creio que sim. Olha 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, uma curiosidade para quando você for ler o Novo Testamento, algumas cartas têm temáticas específicas. Por exemplo, olhando as cartas de Paulo, Romanos e Gálatas são cartas soterológicas. Fala de vários assuntos, mas o assunto principal é salvação. Por isso são soterológicas. Efésios e Colossenses são cartas cristológicas. Falam de diversos assuntos, mas o assunto principal, cristologia. 1 e 2 Timóteo são cartas eclesiológicas. Falam de vários assuntos, mas o assunto principal é a igreja, eclesiologia. Perceberam? Tem cartas que são soterológicas, Romanos, Gálatas. Cartas que são cristológicas, Efésios, Colossenses. Cartas que são eclesiológicas, que falam da igreja, 1 e 2 Timóteo. E tem cartas que são escatológicas, que falam das últimas coisas, 1 e 2 Tessalonicenses. Tem outros assuntos, mas o assunto principal, a vinda de Cristo. Escatológica. Aí aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, observe por favor, está falando assim, como será a manifestação do anticristo.
como será a vinda do anticristo. Aí no versículo 6 diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E no verso 7 fala: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então está dizendo que antes da manifestação do anticristo, no versículo 6, precisa ser retirado o quê? É alguma coisa. E no verso 7, diz aquele, é alguém. Percebeu aí a diferença das colocações? No versículo 6, precisa ser retirado o quê? Alguma coisa. E no verso 7, precisa ser retirado aquele, alguma pessoa. Perceberam aí essas diferenças pronominais, né? Que se refere a alguma coisa, versículo 6. Aquele se refere a alguma pessoa, versículo 7. Então, o que nós vemos aqui? No versículo 6, quando fala ser retirado o que o detém, está falando da igreja. A igreja primeiro será retirada, para que então se manifeste o anticristo. No verso 7, quando fala ser retirado aquele que o detém, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado do ministério que ele tem agora. Então, por isso, outra razão, que eu defendo o arrebatamento pré-tribulacional. Meus irmãos, como é que a Bíblia nos ensina? Que em Atos 2, o Espírito Santo desceu, formando a igreja. Não foi assim que Jesus falou? Importa que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o Consolador. Então, quando Cristo subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao descer, ele formou a igreja, batizando aquelas pessoas todas. Aí, quando a igreja for retirada, o Espírito Santo vai junto com a igreja. Então, eis aí o ponto que a gente vai considerar. Já estou dizendo mais uma razão pela qual creio no arrebatamento antes da tribulação, porque a igreja precisa ser tirada para que o anticristo se manifeste. E aí então vem a dificuldade. Se a igreja será retirada, se o Espírito Santo será retirado, haverá salvação na tribulação? E como seria essa salvação? Observe que a dificuldade vai aumentar. Continua lendo aí, por favor. Capítulo 2, né? O versículo 8 diz assim: então, depois que aquele que o detém, depois que o que o detém for retirado, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará ou matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí olha o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui está dizendo que Deus vai permitir a manifestação do anticristo com todo o poder de Satanás, exatamente como juízo àqueles que hoje não querem crer. Percebeu o que o texto está dizendo? Será com operações de erro, com sinais, com prodígios de mentira, para serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes se deleitaram com a injustiça. Então, realmente, haverá uma permissão para que o inimigo engane ainda mais as pessoas. E isso em juízo a essas pessoas que deliberadamente não querem crer em Jesus Cristo. Aí, por essa razão, as pessoas ainda falam mais ainda, alguns, que na tribulação, quem hoje pode crer e rejeita, na tribulação não será salvo. É por essas razões, porque a igreja terá sido retirada, junto com a igreja o Espírito Santo. E então o inimigo terá maior atuação para enganar essas pessoas que hoje podem crer e rejeitam, então na tribulação já não poderão crer de jeito nenhum. Perceberam por que alguns creem dessa maneira?
Meus irmãos, eu concordo com muitos dos pontos de quem crê assim, mas eu quero lhes dizer que eu defendo salvação ainda na tribulação. A diferença é que hoje, como nós estamos no período da graça, a salvação ela é bem mais fácil de ser ouvida e de ser recebida. No período da tribulação, vai ser bem mais difícil. Vou explicar isso daqui a pouco. Por que que eu defendo que na tribulação ainda haverá salvação? Oportunidade de salvação. Meus irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que em todos os períodos de juízo registrados, ainda que o juízo estivesse vindo, havia oportunidade para salvação. Por exemplo, no caso de Noé. Noé, enquanto ele pregava a arca era um anúncio de salvação. No caso de Ló, enquanto Ló estava em Sodoma, Ló estava anunciando salvação. Tudo bem, esses dois casos aí, eu falo que exemplificam a salvação antes da tribulação. Tudo bem. Mas eu só quero dizer que em todas as situações de juízo, apesar do juízo estar se manifestando, ainda havia oportunidade de salvação. Vamos um pouco além. Quando Jonas vai até Nínive, Jonas vai com uma mensagem de juízo, dizendo que dali a 40 dias, Nínive seria destruída. Mas o Senhor, ele, apesar de estar manifestando o juízo, ele deu oportunidade de salvação. Tanto é que Nínive se converteu. Quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida, qual era a primeira cidade que eles deveriam derrubar? Jericó. Então Jericó estava sob juízo. Só que lá em Jericó havia uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia fala que ainda que Jericó estivesse sob juízo, Raabe e toda a sua família foi preservada, foi salva. O que eu estou dizendo? Que ainda que venha o juízo, o Senhor na sua graça, o Senhor na sua misericórdia, na sua bondade, ele ainda franquia oportunidades de salvação. Vamos lembrar um pouco mais? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus está em que o ímpio se converta, em que o ímpio se arrependa. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo que na tribulação a salvação será fácil, como é hoje. A pregação do evangelho será fácil, como é hoje. Não estou dizendo que a adesão à fé será fácil, como é hoje. O que eu estou dizendo é que conhecendo a maneira de Deus trabalhar, conhecendo o que a Bíblia fala sobre quem é Deus, ele é aquele que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa. Conhecendo isso, lembrando que a misericórdia triunfa sobre o juízo, como Tiago fala ali no seu livro, então lembrando disso, eu defendo que na tribulação haverá ainda oportunidade de salvação. Mas não apenas dessa maneira. Observe que lá em Apocalipse, a Bíblia vai nos falar em duas passagens, pelo menos. Tanto em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, fala que o Senhor, ele terá 144 mil escolhidos. Se você observar, são 144 mil que vêm da tribo de Israel, 12 mil de cada tribo. Então, esses daí se arrependerão, se converterão na tribulação. Aí você olha, quando fala do quinto selo, observe, por favor, Apocalipse capítulo 8, vai falar sobre miríades, sobre uma multidão. O capítulo 7, dos versículos 1 a 7, fala da conversão dos 144 mil judeus. Aí depois do versículo 7, quando diz o versículo 8, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E adoravam o cordeiro, né, como está dizendo. Olha o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então está falando sobre uma multidão de várias línguas, de vários povos, de várias nações, vestidos brancos, salvos. Aí perguntam, esses daí, essa multidão vestida de branco, de várias nações, de várias línguas, quem são e de onde vieram? Olha o verso 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Perceberam aí? Então, o texto está dizendo, no primeiro momento, de 1 a 7, da conversão de 144 mil judeus. E aí, a partir do verso 8, fala sobre multidões de vários povos, não apenas judeus, de várias línguas, que virão da tribulação, que serão salvos na tribulação. Meus irmãos, o que eu estou dizendo com isso? Olha, Deus, ele é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, por pior que o homem seja. Por mais que o homem esteja pedindo juízo sobre si, a tribulação será terrível, terrível. A Bíblia fala que nunca se viu antes e nunca se verá depois, momento como aquele. Agora, por pior que seja a tribulação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, ainda haverá oportunidade para serem salvos. Veja, o texto está dizendo isso. No entanto, a gente precisa agora entender como será a salvação na tribulação. Como será isso? E o ponto que eu vou concordar com aquelas pessoas que elas creem que na tribulação não haverá salvação, o ponto que eu vou concordar é no seguinte sentido: é que na tribulação será muito mais difícil se converter, vai ser muito mais difícil crer. Por quais razões? Uma delas, a igreja não estará mais aqui. Então a igreja não estará mais proclamando. Haverá aqueles que irão proclamar, daqui a pouco falaremos. Só estou apresentando primeiro as dificuldades. A igreja não estará mais aqui. Uma razão ainda mais forte, o Espírito Santo terá sido retirado. E esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se o Espírito Santo não estiver aqui, como é que as pessoas poderão se converter? E eu tenho que explicar. É impossível se converter sem a atuação do Espírito Santo. O que a Bíblia está nos dizendo com a retirada do Espírito Santo é a atuação expansiva que o Espírito Santo tem tido desde Atos 2. Então veja, o Espírito Santo ele é onipresente. Quando a gente fala que ele será retirado, não quer dizer que o Espírito Santo não estará na terra. Quer dizer o seguinte, desde Atos 2, o Espírito Santo tem tido uma atuação específica, expansiva, geral. Quando a igreja for retirada, então essa atuação do Espírito Santo também cessará. Aí como é que será a conversão na tribulação? Parece que será como era no Velho Testamento, sem essa atuação expansiva, geral do Espírito Santo. Eis aí algo que nós caminhamos assim, com muita sombra, porque a Bíblia não deixa tão bem revelado isso. Que pessoas se converterão, sim. Como será a atuação do Espírito Santo, aí já está mais no ar do mistério. Porque realmente não será como é hoje, dessa maneira abrangente e expansiva. Talvez como era no Velho Testamento. Percebe aí? Creio que haverá salvação, mas será muito mais difícil. Uma terceira razão, porque ali haverá a operação do erro. Meus irmãos, hoje as pessoas, elas já são facilmente enganadas. Hoje nós vemos aí uma mídia que deturpa fatos, que coloca o certo como errado e coloca o errado como certo.
Nós já vemos isso hoje. Só que, ainda que haja isso hoje, de certa forma, a verdade ainda tem um pouco de voz. Dá um exemplo. Algumas redes sociais querem criar censuras. E a gente vê que essas censuras, elas são uma maneira tendenciosa de que aqueles que têm posicionamentos conservadores cristãos não possam falar publicamente. Mas ainda que haja essa tentativa de censura, nós ainda podemos nos manifestar. Na tribulação, completa operação do erro. Então, meus irmãos, na tribulação não poderá ser pregado o evangelho do jeito que é hoje. Alguém pode pensar, mas ô pastor, tem tanta mensagem gravada no YouTube, quando a igreja for retirada, as pessoas poderão ouvir essa mensagem. Não, meus irmãos, operação do erro. Veja aí, essas censuras, elas não permitirão que haja mensagens cristãs na tribulação. Não permitirão que haja mensagens verdadeiramente bíblicas. Então será muito difícil a conversão na tribulação por causa da operação do erro. Tanto a operação do erro em não permitir que certas coisas sejam públicas, como hoje é permitido, mas também a operação do erro para que haja maior engano. Então, a Bíblia fala que o anticristo fará sinais, fará prodígios. Isso vai enganar ainda mais as pessoas. Hoje, a gente pensa em Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo ele tem todo o poder. A gente sabe que ele faz maravilhas. Só que na tribulação, as pessoas verão o anticristo com aparência de poder. Então elas pensarão que não precisam de Deus e nem de Jesus Cristo, porque o anticristo supriria essa necessidade delas. Percebe a operação do erro? Tanto em impedir a verdade, quanto também em dar a entender que o anticristo é aquele que o mundo precisa. Será muito difícil a salvação na tribulação. Uma outra razão é porque as pessoas, elas deliberadamente já quiseram rejeitar a verdade. Então, veja bem, uma pessoa que é sedenta pela verdade, ela está sempre buscando. Agora, uma pessoa que deliberadamente já rejeitou a verdade, ela mesma não vai procurar conversão. Ela mesma não vai ter disposição de entregar-se ao Senhor. Aí, o que eu estou dizendo? Que salvação acontecerá, mas será muito mais difícil do que o que é hoje. E, meus irmãos, uma última razão. Lembra que o anticristo estará perseguindo as pessoas? Perseguirá especialmente aqueles que realmente buscarem a Cristo, porque esses sim serão sempre contrários a tudo aquilo que o anticristo ensinar. Esses não aceitarão adorar o anticristo. Esses sempre estarão pregando a verdade contra o anticristo. Então, será muito mais difícil das pessoas se arrependerem, das pessoas se converterem. Creio que haverá conversão, mas eu digo a todos, tomem cuidado. Vocês hoje estão rejeitando, dizendo amanhã eu creio, amanhã eu creio, amanhã eu creio. Amanhã, quando vier a tribulação, lembra, não haverá mais pessoas para pregar para você como tem hoje. Amanhã, quando vier a tribulação, não haverá mais espaços nas redes sociais para talvez você buscar o evangelho como você pode buscar hoje. Meus irmãos, pense se hoje fosse a tribulação. Não teria pregadores para fazer essas transmissões de internet. E a própria internet não aceitaria esse tipo de transmissão. Percebe como será mais difícil? E olha, o Espírito Santo não estará falando da maneira como está fazendo hoje, porque a atuação dele ali será diferente. Considere mais. O inimigo terá um potencial maior para enganar as pessoas, para induzi-las. Aí eu insisto com todos, ainda que eu creia que haja salvação na tribulação, não espere, não brinque com coisa séria, não endureça o seu coração, porque a Bíblia diz assim, aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Cada vez que a pessoa rejeita o evangelho, ela se endurece mais
e fica mais pronta a rejeitar. Tome cuidado. Quero terminar então dizendo como é que a Bíblia nos leva a perceber que será a salvação na tribulação. A Bíblia nos leva a perceber lá em Apocalipse 11, que haverá duas testemunhas pregando em Jerusalém. Atos 11 fala isso. Essas duas testemunhas estarão lá em Jerusalém pregando. Sugere-se que essas duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Por que sugerem isso? Por uma série de razões. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Essa pregação é voltada aos judeus. E os judeus têm como pessoas de figura preeminentes para eles, exatamente Moisés e Elias. Outra razão. Lá em Malaquias fala que Elias viria para preparar a restauração de Israel, para anunciar a vinda do Messias. Por isso que associavam João Batista a Elias. Várias razões. Quando Jesus Cristo estava no Monte da Transfiguração, falando sobre o reino. Lembra que lá no Monte da Transfiguração falava sobre o reino. Quem é que aparece? Moisés e Elias. Então, por essa série de razões, e a última, os sinais que aquelas duas testemunhas farão são sinais que nós vimos em Moisés e Elias. Sinais tipo transformar as águas em sangue. Quem fez isso foi Moisés. Sinais como fazer fogo descer do céu. A gente viu isso em Elias. Sinais como impedir a chuva de chover. Em quem que a gente viu isso? Elias. O tempo de pregação deles será 3 anos e meio. Quem é que teve um ministério de 3 anos e meio? Elias. Então, meus irmãos, por essas razões, a maior parte dos estudiosos defende que sejam Moisés e Elias. Há aqueles que dizem que poderia ser Elias e Enoque, porque foram os dois que não morreram. Mas também há outros que podem dizer que sejam personagens distintos desses. Bom, eu sugiro Moisés e Elias, mas tem pessoas que pensam diferente. O que eu posso dizer é o seguinte: o que nós vemos, o que nós entendemos, é que essas duas testemunhas que a Bíblia fala que pregarão lá em Jerusalém, o texto fala que é a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado. Por isso que é Jerusalém. Só por curiosidade, abre lá em Apocalipse 11. Apocalipse 11, a partir do verso 3, fala das duas testemunhas. Me acompanha aqui na leitura. Vocês primeiro veem os sinais que eles farão, né? Mais embaixo fala que eles serão mortos ali, onde o nosso Senhor foi crucificado. Olha o versículo 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor de Jerusalém, e foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado. Percebe? Essas duas testemunhas terão a sua atuação em Jerusalém. O que a gente entende? A Bíblia fala que o anticristo, ele se assentará no trono de Deus, na casa de Deus, querendo parecer Deus. A casa de Deus, o templo, não estava em Jerusalém? Então nós vemos com isso que lá em Jerusalém o templo será reconstruído. E essas duas testemunhas estarão ali para falar que aquela casa ali construída não é a casa de Deus, é a casa da profanação. Elas estarão ali pregando. Hoje, naquela região, tem um muro das lamentações. Assim como hoje tem judeus ortodoxos ali, estarão essas duas testemunhas ali pregando que aquela aliança que os judeus farão com esse personagem, que é o anticristo, é uma aliança profana, que aquele templo tem que ser rejeitado. E mediante a pregação deles, muitos tentarão matá-los, mas por 3 anos e meio, Deus não lhes permitirá. E nesse íntere, nesses 3 anos e meio, lembra dos 144 mil? A partir da pregação desses dois,
muitos deles se converterão. Creio que aqueles 144.000 são judeus ortodoxos, porque o texto de Apocalipse 7 fala que esses 144.000, eles eram até virgens. Então percebem que eram pessoas que antes de se converterem já eram bem zelosas na área moral? Suponho que sejam judeus ortodoxos. Ali no Muro das Lamentações tem muitos judeus ortodoxos. Aí esses 144.000 se convertem pela pregação das duas testemunhas. Esses 144.000, então, eles começam a pregar em todos os locais. Eles se espalham pelo mundo. Aqui eu estou sugerindo, eu estou dizendo como é que eu vejo. E pela pregação deles, pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as nações vão se convertendo. Então é assim que nós entendemos que seria a salvação na tribulação. A partir dessas duas testemunhas, o texto fala isso. A partir dos 144.000 também se converterão. E depois deles, aquelas multidões de Atos, de Apocalipse 7, versículo 8. Meus irmãos, quando nós falamos sobre questões futuras, nós pensamos naquilo que a Bíblia diz. Tem coisas nas quais a Bíblia é bem clara. E no que é clara, nós batemos o martelo e somos bem taxativos. Tem coisas que a Bíblia, ela sugere. Aí, naquilo que a Bíblia sugere, quando eu falo assim, naquilo que a Bíblia não é clara, nós vemos o texto e nós fazemos as nossas conjecturas. Veja, desde que nós não vamos de encontro a algo que foi claramente estabelecido, nós podemos fazer as nossas conjecturas. O que a gente não faz é estabelecer doutrina em cima de conjectura. A gente só estabelece doutrina em cima daquilo que é claro. A gente pega aquilo que é claro, aquilo que não foi bem estabelecido, a gente olha o texto, a gente faz as nossas conjecturas. Aí que haverá salvação na tribulação, o texto diz, multidões que se converterão. Como é que será essa salvação? Aí a Bíblia já não estabelece de uma maneira clara. Daí eu dizer que eu creio. Essas duas testemunhas, por meio delas 144.000, e mediante eventos assim, multidões que se converterão. Espero que esse estudo de hoje, espero que essa explanação de hoje, de alguma maneira tenha sido útil para o seu coração. Vejo irmãos em Cristo que estudam a palavra e podem pensar diferente num ou no outro aspecto. A gente os respeita. Mas, meus irmãos, sabe qual é a grande alegria? A grande alegria é que Jesus Cristo virá. Louvado seja o Senhor. Nós temos uma viva esperança. Nosso Jesus virá. Eu creio sinceramente que ele virá antes da tribulação. E isso aumenta ainda mais a minha alegria. Eu não vivo na expectativa da dor, eu vivo na expectativa da glória. Eu não vivo no medo do anticristo, eu vivo na alegria de saber que virá o meu Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que pensam diferente, a gente respeita. O que a gente pode dizer? Pense como você pensar. Todo crente pode dizer com alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, louvado seja Ele. Obrigado pela atenção de todos. Vamos falar com o Senhor agora. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz e fala aos nossos corações. Quero te pedir pelo estudo hoje que tenha sido agregador ao coração daqueles que nos acompanharam. Abençoa teu povo, Pai. Seja conosco porque nós precisamos de ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, bom estar com vocês de volta. A partir da semana que vem, voltaremos à nossa normalidade. O missionário Rodrigo fazendo live num dia e eu fazendo no outro. Tendo alguma dúvida, querendo que a gente aborde algum assunto, entre em contato conosco, tentaremos assim ser presente acerca dessas dúvidas. Um carinhoso abraço. Até mais.